Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos falar de uma coisa muito polêmica hoje aí, que é um assunto delicado de se tocar. Vamos falar daquela vitória do Gunther Schiller-Camp sobre o Ronnie Coleman em 2002, que muitos consideram a única derrota do Ronnie Coleman. Eu falei isso durante anos e vinha falando, foi uma vitória política, e num podcast recente aí, o Chris Cormier, mais uma vez, deu grandes evidências de que realmente foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho do Rubiel Mosqueira. A gente não sabe se ele vai, se ele não vai, o que vai acontecer com o Rubiel nesse Arnold. O que a gente sabe é que ele tá muito bem. E olha lá, ó a cor do negócio que ele tá tomando. Ele tá mandando o Blue Nitro pra dentro, segundo a gente teve informações extraoficiais. Ó lá, ó, azulzão. Seria esse o Blue Nitro que tanto se fala por aí, hein, Superman, hein, Pinduca? Na realidade, infelizmente, não. O Rubiel comenta aí no vídeo, né? Nossa, que palhaçada, cara. O Rubiel comenta aí no vídeo, a moça também comenta. É um soro para recuperação muscular, para ele que treina muito pesado e vem treinando. Isso aí lá na Colômbia, terra natal. E um soro azul, que ela fala que é um soro azul para sistema imunológico, recuperação, etc. Então, quem viu esse vídeo aí não é o Blue Nitro, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu quero a opinião de vocês em relação a esse tipo de tratamento e o que a gente pode esperar do Rubiel agora que ele tá mandando o soro diferente aí. E aproveitando rapidão aqui para falar do nosso patrocinador, a Growth. Cara, isso aqui tá uma loucura. Chocolate Fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein. Então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta. Aí uma dose extra de proteína. E, mano, também tem as barrinhas. As barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, ó, Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, use meu cupom Chaim, você ajuda muito o canal e você apoia quem apoia a gente, o link tá na descrição. Vamos falar agora um pouquinho do Nick Walker, que postou um treino de pernas no canal dele. Ele falou que tá atualmente com 127 quilos e ele pretende crescer um pouco mais ainda, mas ele falou assim, ó, não quero passar dos 128 quilos nesse off-season aí. Então a gente tá vendo que, apesar de ele estar muito seco e a galera achar que talvez ele vá competir no Arnold, aparentemente ele tá no seu mais profundo ponto do off-season e é daí para mais seco. Ele não pretende crescer nem aumentar muito mais. Ele disse que nesse treino aí foi o primeiro treino no qual ele começou a colocar mais sobrecarga e sentir firmeza e colocar uma carga real no treino direto nos seus femorais, que ele sentiu segurança, que foi bom. A perna dele continua bizarra, como sempre, não tem muito o que falar. A gente vê de lado, é que na verdade de frente o quadríceps dele não arredonda tanto, né? Acho que essa que é a impressão, que de frente parece que não é tão grande. E as varizes, mais uma vez, tem gente que não vai falar, mas ai cara, tira tanto da estética. E lateralmente, ó, nesse ângulo, como pegando a parte lateral, a perna dele é imensa, ele até ficou meio bravo aí a galera que fala, os caras falam que minha perna é pequena, mas a minha perna é maior que a sua. E não, cara, a disputa não é com o Instagram com a gente, é no palco, né? Então não importa o quão grande seja a sua perna, se ela não for proporcional com o seu corpo, a sua perna é pequena, proporcionalmente com o seu corpo, seguindo a regra do bodybuilding e o julgamento aí, que é, enfim, eu entendo o Nick Walker, às vezes os haters são... Mas, basicamente é isso. E eu quero falar agora de um outro assunto polemicaço, pra gente entender como que eram as coisas antes no bodybuilding. E mais uma vez, algo que eu venho falando há alguns anos é comprovado em um podcast, coisa que eu, enfim. Um assunto muito comentado é esse show aqui, ó, o GNC Pro de 2002. Foi o show que o Ronnie Coleman acabou sendo superado pelo Gunther Schlierkamp, o alemão. Primeira vez em muitos anos que o Mr. Olympia, que reinava, o atual campeão da Olímpia, perde no palco para um outro atleta. E até hoje isso é muito discussão, tem gente que fala que não merecia, que o Gunther não mereceu, que o Ronnie Coleman é melhor, tem gente que vai lá e analisa e fala que o Gunther acabou vencendo. A real o Gunther estava muito bem seco nesse campeonato, o Coleman vinha de alguns shows, isso aí foi 2 semanas depois do Olímpia, teve alguns shows na Europa, e o Coleman não estava no seu melhor nessa noite. Mesmo assim, ainda há quem diga, na minha opinião também, não tinha como o Gunther ter vencido, e eu venho repetindo isso aí. Essa vitória foi uma vitória política, foi uma vitória determinada, porque existiam algumas coisas nesse momento acontecendo que eu vou explicar um pouco mais para você, e daqui a pouco eu vou mostrar o Chris Cormier dando um fato, uma informação que corrobora, que confirma isso. Para a gente entender o GNC de 2002, a gente tem que voltar para 2001.
Esse aqui é o Olympia 2001, Jay Cutler ali na sua esquerda, Ronnie Coleman no centro. Esse aí foi o segundo Olympia do Jay, e ele ficou em segundo lugar. Inclusive o Jay venceu as prévias, ele estava na frente nas prévias, e no final o Ronnie Coleman ganhou o pose down, eram 4 rounds naquela época. O Ronnie acabou vencendo por 1 ponto esse campeonato, conseguiu manter seu título, e o Jay Cutler, que estava super levinho, muitos dizem que é a melhor forma da vida dele, acabou ficando em segundo lugar. Até aí, sem problema nenhum. O problema é que pouco tempo depois do campeonato, primeiro, o Jay já não foi tão contente assim, né? Mas depois do campeonato, o Jay caiu no teste antidoping de diuréticos, e sim, naquele momento, naquela época da história, eles testavam para diuréticos, porque tinha muito atleta morrendo, tentando aí fazer loucura. Como eles não podiam, já tentaram testar para esteroide, não deu nada certo, a qualidade caiu, não teve aceitação, nem o público, nem os atletas quiseram. Então eles falaram assim, cara, a gente tem que testar alguma coisa. Naquele momento eles tentavam e ainda queriam fazer o bodybuilding mainstream de alguma maneira, torná-lo olímpico. Então o jeito ali que é testar diurético. E o Jay caiu nesse antidoping, ele tinha ficado em segundo lugar, recebido uma bolada em dinheiro, então ele perdeu a premiação em dinheiro e perdeu a qualificação automática dele também no Olympia 2002, já que ele não era mais segundo lugar, ele ficava desqualificado, todo mundo subia uma posição. Acontece que logo depois o Jay falou lá com os caras, ameaçou entrar na justiça, falou o seguinte, eu vou entrar na justiça, isso não é justo, se for testar então tem que testar todo mundo, testar pra tudo, e vamos ver o que acontece. A Pro League, muito espertamente, falou, não, então tá, então vamos deixar como que tá, manteve o prêmio, manteve a colocação, manteve tudo, só que nessa altura o Jay já tava meio chateado e foi competir. 6 meses depois, o Arnold Classic Ohio, só tinha o Ohio naquela época. Ele foi competir e adivinha só, ele ganhou, e naquela época era um baita prêmio em dinheiro, ganhava um relógio, ganhava um Hummer, ganhava um carrão, o negócio era bem diferente, ó, o Arnold novinho aí. E o Jay vence o Arnold em 2002 e ele fala assim logo depois, ó, então, eu ganhei o Arnold, eu não vou competir no Olympia não. Eu vou pular a Olympia 2002 para que eu possa focar na preparação pro Arnold 2003. Naquele momento, tinha ali ainda uma disputinha, tal, Arnold, Olympia, e ficou aquela história, pô, se o Jay não vai começar a competir só no Arnold, talvez ele chame mais gente pra lá, dê mais moral pro Arnold Classic. E aí tinha um outro problema também. Segundo o próprio promotor do Olympia na época, o Wayne DeMilia, tinha que ter uma rivalidade, tinha que ter uma dupla, tinha que ter algo, e eles queriam alguém claro, louro, de olho claro, para rivalizar com o Ronnie Coleman, e o Jay Cutler era o cara perfeito. I do this to make money. Who's going to sell me more tickets? A big white blonde guy or the big black guy? Come on. Don King told me one time, Don King came to, when we did women's bodybuilding, the women's pumping iron, and he saw I was promoting that thing. He goes, remember one thing, boy? White means green. You know how much money I made off Jerry Cooney fighting Holmes? We all knew Holmes was going to kill him. His boxing skills were so, but they built up Cooney. You get the thing. The audience is 95% white, right? Jay Cutler didn't win in 2001. He was upset, so he didn't compete in 2002. E uma vez que o Jay Cutler não estava mais disposto e tinha o risco dele não competir mais no Olympia, precisava se encontrar um substituto para isso. Em 2002 acontece o Olympia, o Ronnie Coleman vence, supera o Kevin Levrone, já ali no desfecho da carreira dele, já não era mais aquelas coisas, não tinha como você criar uma rivalidade mais ali de alguns anos de Ronnie Coleman e Kevin Levrone, não tinha nenhum outro nome naquele momento ali despontando com muita qualidade para que eles realmente fizessem alguma coisa, mas tinha o Gunther Schlierkamp, era o cara que mais chegava próximo disso do que do rival que eles procuravam pro Coleman. E olha só aqui pela Wikipedia a carreira do Gunther. O Gunther virou pro em 93 e começou a competir em 94. Olha só a carreira dele, ó. Oitavo, Olímpia, 19º, Canadá, segundo, 10º, 11º, 11º, nono, sexto, desqualificado, nono, 11º, sexto, 10º, Olímpia 98, 15º, São Francisco, nono, Toronto, sexto, nono, quinto, quarto aqui no Ironman, sexto, quarto no GP da Inglaterra de 2000. Em 2000, no Olympia, 12º, sexto lugar aqui, nono no Night of the Champions. Em 2001, no Olympia, que o Jay ficou em segundo, e o Ronnie Doug Hall lá,
ficou em 15º, mas percebam que em 2000, nessa época, o cara tinha que ter ficado pelo menos em top 3 em algum show, e ele não ficou. E ele só foi pro Olympia 2001 devido a um convite especial. Aquele lance do convite especial foi... O Gunther era um dos caras que mais recebia. Ele recebeu este convite aqui e tudo mais, ficou em 15º lugar. E aí, em 2001, competiu o GP britânico, 10º. Em 2002, com o rolo do Jay todo acontecendo, ele pula de colocações muito medianas para um 5º lugar no Olympia. Um Olympia no qual ele também foi por convite. Ele não competiu, não teve colocação, não teve qualificação, foi competir por convite especial mais uma vez neste Olympia, ficando com o 5º lugar, e aí 2 semanas depois, 3, ele vai competir o GNC e vence o Ronnie Coleman. Tipo, ele sai de 10º, 15º, 6º, 9º, durante 8 anos de carreira, de um ano para o outro ele pula para um 5º, ganha do Ronnie, aí em 2003 ele volta ali 5º lugar no Olympia, 3º e 4º nos GPs, 5º no GNC, 4º, depois 6º, 4º, nunca mais ali, depois pegou um top 3 só depois aí, em vários shows, indo pro fim da sua carreira. Então o pico dele foi justamente nesse momento aqui, onde mais se precisava do Gunther Schlierkamp. O Jay Cutler venceu o Arnold 2002, competiu em 2003, também ganhou, aí ele falou assim que voltaria para o Olympia. 2003 já tínhamos Jay de volta, mas o lance todo dessa vitória aqui foi, como nesse momento não se tinha confirmação que o Jay fosse voltar para o Olympia, estava criada aqui a tal rivalidade que eles precisavam com um cara loiro, etc, com um visualzão legal e tudo mais, estaria ali feito o hype para 2003. Quando eu falo isso, muita gente fala que não, muita gente não, imagina, isso aí é conversa, isso não existe e tal. Eu também achava que, mas enfim, era muito de acordo com tudo que aconteceu, resultados de combinação e contexto histórico que eu vivi, tava lá nos Estados Unidos, mas a gente viveu toda essa época acompanhando. E aí, nesse podcast do Dennis James, o Chris Cormier, ele traz mais uma evidência que pode demonstrar que isso tenha sido, infelizmente, realidade. Olha só. At that time, Gunther was super sharp. He just went in front of Joe Weider. We're over in Amsterdam, and Joe Weider's calling, what's his name? Who's with us over there? In Amsterdam. Dexter? No, he was the head of the IFBB at the time. Wayne? Oh, Wayne. He called Wayne and he said, Wayne, man, he said, Gunther's here at my house right now. He is shredded to the bone. I want him in that first call out. And once I heard that shit, I was like, ah, damn. E é isso aí que o Chris Cormier falou. Esse podcast já falou, outras vezes não sou eu falando, são os caras falando, ou de coisas que o Kevin Levrone falou aí, não, mas o Wader falou pra mim que era tudo negócios, que o Dorian só ganhava porque ele era europeu, pra pegar o público de lá. Because I remember asking Joe, well, why is it that, none of us can never win the Mr. Olympia, you always keep giving it to the same guy? His answer to me at the time, was, if I take my top 4 guys, that finished second, third, fourth, and I shuffle you around, or if I put you in first and put Sean, whatever it is, then I'm still going to make the same amount of money. Nothing's going to change. But if I keep Dorian where he's at, he opens up a whole complete different market. That was the first thing. So he said that to you? Yeah, he was right, and he was right too. Eu vou deixar aqui a lista de vídeos para vocês assistirem, onde eles falam tudo isso. Depois que o Levrone falou aquilo, teve mais um outro atleta que falou alguma coisa também, que era só negócios e tudo. O Chris Cormier sempre concorda e dá uma risadinha, fala, pô, era isso mesmo e tal. Nesse lance do Kevin Levrone, eles tiveram que fazer ali uma retratação no episódio seguinte, falando que ele se enganou, falando, não, eu acho que o Levrone falou do Joe Weider, mas ele estava confundindo com outra pessoa e tudo. E aqui, nessa vez, o Chris Cormier fala também com todas as letras aí sobre o Joe Weider. Enfim, cara, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham desses comentários aí feitos pelo Chris Cormier, que mostram um suposto jogo aí nos resultados
ditados supostamente pelo Joe Hader. Comenta aí, eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!